gostar de problema também, acho que é algo de quem é do Comex, né? Comunicação também, né? Você foi um ótimo professor. Então é interessante porque a gente não pode daí usar o ponto fraco como desculpa de assim, mas é que eu realmente, assim, sabe, eu não sou... A pessoa fala, só que quando alguém fala na lata com ela fica ofendida. Fica ofendidinha, então, verdade. Então ela usa uma cultura de baixo contexto pra... Saudações, movimentadores da balança comercial iOS Cash. Sim, estamos num espacinho novo, estamos de casa nova. Se você acompanha nas redes sociais, isso já não é novidade, porque isso aqui vai ser publicado daqui a umas 2 semanas, mais ou menos. Para você que só ouve o podcast, aproveita para dar uma olhadinha no vídeo. A gente tá num espaço novo, tá num espaço maior, temos mais dignidade, temos mais espaço, podemos receber melhor as pessoas aqui. Né? Não preciso mais ficar dividindo esse espaço aqui com reuniões para Invoice Content. Então, manda um parabéns pra gente, cara. A gente vai ficar muito feliz com isso. Mas hoje o papo é: por que devemos focar e desenvolver os pontos fortes? A gente é criado muito assim, tipo, teus defeitos, cuida com teus defeitos, você tem que cuidar disso e tudo mais. Mas a gente tem que levar a sério os pontos fortes e nós vamos falar sobre isso hoje. Então, aqueles recadinhos de sempre, né? Primeira vez por aqui, então já segue a gente, curte, encaminha pra alguém, encaminha pra aquela pessoa que tá precisando cuidar da inteligência emocional, ou não. Ou precisa melhorar os pontos fortes, deixa aquele climão assim, que agora ela vai estar vendo isso, vai ficar na dúvida. Mas não, é sacanagem, é porque ela realmente gosta de ti, quer ver você prosperar, né, e melhorar. Eu acho que eu tô falando demais já, então eu vou continuar aqui. Nos avaliem os agregadores de podcast, isso é muito importante, a tua curtida também nos ajuda muito, faz organicamente o podcast ser recomendado para mais pessoas. E para você que quer apoiar o podcast, nós temos espaço aqui para fazer gravações próprias, para você poder participar também aqui da mesa, que é o caso da NAC Digital, a Task, a Interface, a Locomex, a Chip2Chip e a Link e a ES Logistics também, que está nos apoiando. E hoje estou aqui com o Júlio Schmidt, que é o Head de Desenvolvimento Humano e Organizacional da ES Logistics. Muito obrigado, meu professor e meu amigo Júlio, que bom estar com você aqui. E eu também estou com a minha amiga Bárbara Schellmeyer e o meu novo amigo Erol Rosani. Muito obrigado pela sua presença, estreando em podcasts. Né? Sejam muito bem-vindos e obrigado pela presença de vocês. E o último recado, não tem mais 2 ainda. Follow-up do Comex, notícias que importam e sites que transformam. Mantenham-se devidamente informados sobre o comércio exterior. É só você olhar aqui na legenda o link e se mantenha informado gratuitamente de segunda a sexta sobre tudo o que está acontecendo de mais importante no comércio exterior. E claro, as redes sociais de cada um deles estão aqui também para você se conectar, dar aquela fuçada na vida. O Júnior não tem Instagram, né? Não tem, né? O Júnior é um cara de iluminado, ele conseguiu chegar lá e não precisar dessas coisas. Mas ele tem o LinkedIn, então se conecte para conhecer mais as pessoas e conhecer o trabalho delas. Então vamos lá. Vamos começar falando quais são nossos pontos fortes. Bárbara fez o teste, eu fiz o teste, Jerão já fez também? O Júlio chegou a fazer, não? Então vamos... Tem medo de ser reprovado. Não tem você pra Não pegou. E esse daí, inclusive, ele fala que é um teste que tu faz e que não tem resposta errada. Você não vai ter resposta. Ai, coisa boa. Quais são os teus pontos fortes? Vou ler pra vocês. Então, até explicando, gente, esse podcast ele é baseado nesse livro que é Avalie os seus pontos fortes. Esse é o nome, né? Avalie seus pontos... Descubra seus pontos fortes. Descubra seus pontos fortes. Vamos colocar o link na publicação. Que aí dentro dele tem um teste para você fazer, que é um teste que foi desenvolvido em 40 anos. Assim, é um negócio realmente muito elaborado. E tem a explicação no livro sobre o teste e quais são cada um desses pontos fortes. Então vamos lá, quais são os da Bárbara? Os meus são individualização, relacionamento, estudioso, ativação e autoafirmação. É o meu grupo de 5. Nossa, que legal. Os meus são analítico, carisma, inclusão, comunicação e intelecção. Não tem nenhum em comum, né? Não, eu não tenho comunicação, eu tenho relacionamento. Eu tenho a comunicação. Pois é, a gente precisa até consultar o livro para saber a diferença, né? Que são bem diferentes, né? Tipo, carisma e comunicação não é a mesma coisa, né? Uhum. E vocês, o que vocês... uma autoanálise. Quais são os pontos fortes de vocês? Uau, bom, não sei exatamente todas as opções. Provavelmente integração, relacionamento, é muito provável. Questão da empatia, a escuta ativa, creio que vai aparecer, até pela profissão. Integração deve ser uma inclusão que eu tenho aqui, que é tipo, se você querer fazer as pessoas que não estão às vezes numa roda de conversa, trazer elas, sabe? Essa é a parte da inclusão. É possível, algo nesse sentido. E você, Júlio? Um pouco difícil de falar de ponto forte, né, cara? Dá uma certa vergonha. Assim. É importação. Tu tem um analítico por forte, favor. né? Não é possível, né? O analítico forte. Analítico, talvez o relacionamento também. Gostar de problema também, acho que é algo de
de quem é do Comex, né? Comunicação também, né? Você foi um ótimo professor. Pois é. Eu já pode Então. falar isso, né? Aí que bom que é alguém que tá me avaliando, né? Sim. Ele me deu o 0 mais educado que eu já tive numa prova. Como é que é? Tu É levou que zero na eu prova? zerei a prova do Júlio, uma prova do Sério? Júlio, E aí ele foi muito gentil, assim, porque eu deixei um recadinho no final, né? Eu falei, professor, realmente não fiz sua prova quando eu estudei. E é isso. Aí você foi lá e fez uma nota aí embaixo, tipo, tudo bem, muito obrigada. Tá aí, ó, mais um ponto forte quem trabalha em comércio exterior, tá? Saber da notícia ruim de maneira educada e Tá gentil. vendo só? Vocês notam ainda que é comum as empresas focarem em resolver as fraquezas dos colaboradores ao invés de trabalhar esses talentos, esses pontos fortes, ou tem tido já uma mudança? Eu creio que as empresas mal sabem os pontos fortes e muito menos as fraquezas. Na maioria das empresas não tem uma estrutura de gestão de pessoas estruturadas, nem os líderes estão preparados para lidar com pessoas. Então, o que a gente mais vê é a empresa indo no automático. É o líder executor que faz acontecer, entrega o que precisa entregar para o cliente, só que não consegue desenvolver realmente os talentos. Poucas empresas que botam uma pessoa realmente para desenvolver os talentos individuais. E essas empresas se destacam, né? Tanto que elas são... as pessoas marcam essas empresas por conta do que essas empresas agregaram na vida dessas pessoas. Eu vejo também que é muito cultural, assim, porque via de regra, a gente não aprendeu a olhar para isso. Então, quando você teve essa matéria, por exemplo, que você discutiu com a professora, porque para você era um absurdo, pode soar um absurdo a gente falar, foca nos seus pontos fortes. Hoje de manhã, propositalmente, eu soltei uma frase desse livro nos stories. E, inclusive, um professor da Univale me respondeu, assim, respondendo a provocação e falando assim, mas será que é por aí mesmo, né? E aí a gente trocou uma ideia e tal, porque assim, e aí ele falou, cara, adorei a ideia, né, o ponto de vista. E aí você vê que não é uma ideia muito difundida. E eu pego por mim, assim, antes de eu descobrir o livro, não era muito claro pra mim essa questão de, assim, vamos explorar muito mais os seus pontos fortes. E pra mim, a partir do momento que eu conheci, pra mim fez todo sentido. Eu falei, cara, meio óbvio, né? Assim, você não vai passar muito tempo tentando fazer o seu ponto fraco virar um ponto forte. Porque às vezes o que tem dentro das empresas, você tem esse ponto fraco. Nossa, a gente precisa trabalhar nisso aqui e a gente precisa levar ele assim, de um 2 para um 9. Será que precisa? E aí eu vejo que a gente acaba perdendo muito tempo como gestor, sabe? Eu olho pra mim assim, eu já perdi muito tempo nessa abordagem. De tentar desenvolver uma pessoa pra uma coisa que não era o rolê dela, entende? Mas porque às vezes a gente quer um colaborador completo. Eu gostaria até de explicar como é que esse livro chegou a mim. Eu fiz uma mentoria, foi acho que ano retrasado, com a Roberta Fogueiral, né? Beijão, Roberta. E eu tava fazendo uma mentoria com ela porque eu queria melhorar como vendedor. E aí eu falo pra ela assim, cara, eu tenho um ranço de vendedor, porque eu sempre fui o comprador por muito tempo, então, comércio tem vendedor que é complicado, a gente acaba criando uma certa má fama. E aí eu falo, não, mas eu sei que eu tô errado em pensar isso, mas eu preciso melhorar. E aí ela falou assim, então primeiro tu vai comprar esse livro, né, avalie, descubra seus pontos fortes, vai fazer o teste, porque a gente precisa descobrir qual que é o teu estilo de vendedor. Aí ela viu, tu gosta de conversar, já tem alguma coisa, você não precisa ficar criando palavras difíceis ou querer fazer lorota e tal, você consegue conversar, aqui tem analítico, então chega com dados para conversar com as pessoas, é isso que você gosta, então vai funcionar, tu fala com a gente do comércio exterior, então ela começou a fazer essa mentoria comigo para eu começar a entender como usar esses pontos fortes nas vendas, de uma maneira que fique confortável para mim também, né? Então isso foi muito bacana. E é legal porque assim, não é como se você fosse, eu não nasci para vendas, entende? É assim, como que eu posso fazer isso usando um espaço que seja mais confortável para mim? E aí eu vou aproveitar que tu usou esse exemplo, porque ele traz um exemplo justamente de vendas. Que tinha uma pessoa, uma mulher, ela foi promovida para um cargo que ela estava almejando, só que um dos pontos que ela teria que atuar muito dentro desse cargo era vendas. E ela não tinha esse perfil de vendas, comercial, ela também tinha meio que pavor, assim. E aí eles começaram a trabalhar com ela perguntando, mas o que você é boa em fazer? E nisso com o terapeuta dela, né? E o terapeuta dela falou assim, olha, há anos você é excelente em me explicar termos super difíceis e quebrar eles de uma forma que eles fiquem muito fáceis e didáticos. Então, o seu processo de venda, o seu processo de encantamento, de conexão com o cliente,
vai ser trazendo isso. Você tem uma facilidade imensa em pegar um assunto muito complexo, quebrar ele e fazer com que ele fique mais fácil. Então, você pode usar isso dentro do seu processo de venda. E aí, a gente quebra aquela coisa de que o processo de venda tem que sempre seguir um padrão, tem um único perfil. Não. Você vai usar as suas habilidades dentro daquele mesmo processo, que é o que a Roberta fez contigo, né? Sim. Eu também concordo que é cultural, né? Essa tendência em a gente enfatizar o ruim e não o bom, né? Então, por exemplo, quando a gente chama alguém para ter uma conversa, o filho, vamos ter uma conversa? Cara, Meu Deus. não é por uma coisa boa. Deveria ser, mas normalmente não é. Um DR, né? A gente precisa conversar, eu e você. Cara, não é porque a gente está super bem. A gente não chama para conversar quando está super bem, né? Antigamente, quando tinha boletim, né, que a nota vinha vermelha, qual que era a nota vermelha? A baixa. É a que chama mais atenção, né? Tanto que na Univale, ali enquanto professor, a gente recebe uma série de formações e uma dessas formações que a gente recebeu foi justamente essa, de a gente não destacar tanto o errado numa avaliação, por exemplo, evitar de usar a caneta vermelha, não colocar só um X na errada e deixar de dar um certo, ou um Czinho pequeno e um X bem grande, sabe? Porque isso é ruim. Nossa, né? faz todo sentido. Valoriza o errado e menospreza o bom. O acerto, né? Acho que é cultural. Nossa, que interessante. São nos detalhes, né? Aham. São os detalhes, né? É porque a cultura é feita de detalhes, né? Um monte de detalhes somados que fazem a gente ter esse pensamento de foco no ruim, né? Inclusive, uma vez aconteceu um negócio interessante, um amigo me convidou para prefaciar o livro dele, né? E aí ele mandou o Word para mim. E, cara, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ler o livro e construir o prefácio. E lá pela página 8 eu me peguei corrigindo o português, né? Aí eu falei, cara, não é o TCC do aluno que me pediu para... né? Eu não tenho que corrigir nada aqui, cara. Eu tenho que olhar o que é legal no livro para eu comentar ali. É que vai com viés já, né? A gente vai olhar o que eu vou corrigir aqui hoje. Mas é que o texto também o texto a gente quer, né? Tipo, eu acho que o texto a gente quer avaliar mais do que, digamos, um vídeo é uma conversa ao vivo, né? Não, e principalmente assim, pelo histórico, né? Tu é professor, então automaticamente você vai para esse lugar. Mas tem isso mesmo, eu também acredito que é muito cultural. Tanto é que fizemos a pergunta de pontos fortes, o que você falou? Difícil falar sobre os nossos pontos fortes, sabe? Tipo, é meio da vergonha, né? É meio velado, sei lá, você não pode se autopromover, né? Saber vamos trabalhar nos seus pontos fortes. Você tem que saber o que você é ruim, né? Quais são os seus pontos fortes? Eu sou ruim nisso, eu sou ótima em autodepreciação. Pra eu me acabar comigo mesmo é incrível, assim. Então a gente é muito bom em falar, isso aqui eu sou ruim, isso aqui eu faço errado, mas a gente tem que mudar, é uma mudança mesmo. E para chegar dentro das empresas, eu vejo que é um movimento que vai precisar de mais tempo para ter essa mudança. Até porque tem uma frase muito famosa e a gente só consegue levar o outro até onde a gente foi. Então, se o líder não está treinado para olhar para se reconhecer mesmo, como é que ele vai reconhecer o outro? Eu lembro uma situação na última empresa que eu trabalhei, que estava fazendo feedback trimestral com uma pessoa, e então a gente tinha um protocolo, perguntava para a pessoa, né, deixava ela falar primeiro, e enfim, na parte dos pontos positivos que a gente começava a falar com ela, eu percebi que ela não fez nenhuma anotação, e tinha bastante coisa positiva. Na parte negativa, o ponto de melhoria, veio o textão. E aí no final eu percebi, só que foi rolando, 1 hora de conversa, deu tudo certo, e no final eu falei, fulano, quais são os seus pontos então, de melhoria? E ela falou, e do que você foi elogiada mesmo? Não sabia. Não lembro. Ela não anotou, porque o chicote interno dela, que a gente falava, era muito alto. Treinada, talvez, claro que a gente não sabe como foi a construção dela, como é que ela foi tem com toda os uma pais. História pessoal, né? Toda a história, o contexto é muito grande, né? Só que foi uma situação que ela estava puramente treinada no que ela tinha que melhorar, não aquilo que ela já fazia bem. E tá dizendo pro contexto de filhos que o Júlio colocou, olha que interessante, o que me veio agora. Esses dias a minha cunhada, ela tava falando muito bem do meu sobrinho,
falando qualidades dele. Só que aí ela falou assim, mas não fala pra ele. Que, tipo assim, não fala que não deixa ele saber que eu tô falando isso. E aí é muito interessante, porque não é? A gente vê assim, ó, os nossos pais, né? A gente vai crescendo e a gente vai apontando muito bem pros filhos o que você tem que melhorar, o que você é ruim, o que você errou. E aí, quando a gente fala bem, a gente pensa, não, mas não deixa ele saber. Não deixa ele escutar isso, porque senão vai ficar se achando. Mas não, né? Cara, e aí realmente, se tu olha pra trás dessas pequenas coisas, sabe? Se você não tem os seus pontos fortes também reforçados, você não tem essa visão dele. Você foca muito mais no que você tem que melhorar. É que parece que vira obrigação, né? Aí, tipo, o teu ponto forte, ele não é um ponto forte, ele é uma obrigação, né? Sim. É como se, assim, Que criança simpática, tu não fez mais que a tua obrigação de dar oi pra visita. Tipo, Isso. não, cara, ele foi simpático, né? Tipo, Exatamente. todo mundo pensando no passado agora aqui, né? Não, mas nossa, me veio muito isso, porque ela falou assim, Cara, porque, por exemplo, o meu sobrinho, gente, ele é extremamente comprometido, ele é muito dedicado nas coisas, e assim, e pra idade dele, ele tá com 15 anos, então ele é muito fora da curva, assim, pro grupo ali, né, que ele tem. E ela falando isso, e ela falando que a professora dele tinha elogiado determinados pontos dele. Só que aí a professora elogiou para ela, e ela falando, e ela, tá, mas não fala pra ele. E agora me veio muito claro isso, que, cara, faz todo sentido. A gente vai falar o quê pro filho? Não, você tá desorganizado, você precisa melhorar nisso. Mas não deixa tão evidente quais são as coisas que esse ser humano já é muito bom, né? Entendido. Tem mais alguma coisa que líderes, pais possam ter que cuidar na hora de falar dos pontos fortes? Tipo, não focar tanto no negativo, tomar cuidado com o tamanho do X na prova. O que mais, assim, vocês conseguem trazer de exemplos para conversar com pessoas? Ou num feedback também, né? Não precisa ser necessariamente um líder. Eu já vi isso que a Bárbara comentou, eu já vi um gestor. O gestor ficar receoso de elogiar o liderado, com medo que ele vai ficar se achando, ou vai ficar meio estrelinha, né? Então, cara, eu sou totalmente contra, né? Eu acho que a gente precisa evidenciar os pontos fortes. E esse papo que a gente teve de filho, eu gosto muito de trazer essa relação, sabe? De professor-aluno, pais e filhos e gestor e liderados. Eu acho que tem muitas coisas aí que dá pra gente fazer analogias. E em todos os casos, o elogio eu acho que é super positivo. Tinha uma pesquisa antiga, que eu não vou lembrar a fonte agora, que era... Eu questiono. Para mim, eu pelo menos não praticava dessa forma, que era 5 pequenos elogios para depois, aí você ganha abertura para fazer uma crítica, uma correção mais forte, uma intervenção mais forte. Confesso que eu nunca fiz o cálculo, né? Elogiar 5 vezes para depois fazer essa intervenção. Agora, o fato é, se você precisar fazer uma intervenção, seja em filho, seja cônjuge, seja em liderado, se você elogiou antes, você ganha margem para ter uma conversa difícil. Agora, também, se a gente não é elogiado, é difícil a gente passar para frente. Então, alguém tem que estar consciente nesse movimento e entender, beleza, para a gente poder ter uma conversa difícil, vamos reconhecer o que a pessoa faz de bom, né? Só tem que tomar cuidado aí para que isso não vire uma rotina, porque senão toda vez que a gente for ter uma conversa, a pessoa já sabe que primeiro vem o elogio e depois vem o resto. E aí o elogio ela nem está prestando atenção, ela está esperando o mais. Assim funciona nas bancas, como em todo o mestrado e tal, né? Em banca, todo avaliador de banca, ou quase todas as bancas que eu presenciei, começam sempre assim, quando o avaliador diz assim, gostei muito do teu trabalho, gostei disso, mas... A gente já sabe o que E aí, eu me lembro na minha banca de mestrado, veio um professor avaliador externo de uma faculdade do Rio Grande do Sul. O currículo do cara era gigantesco, assim, né? Eu falei, cara, meu Deus do céu, o cara tinha 2 doutorados, mais 5 faculdades. Eu pensei, meu Deus, cara. E aí o avaliador externo é o primeiro, por cortesia, ele é o primeiro a falar, né? É o primeiro professor. E aí ele elogiou um bocado o meu trabalho, eu não lembro nada, porque eu estava esperando mais. Então ele falou, adorei teu trabalho nisso. Até hoje eu não sei o que ele falou. E aí veio, mas... Tem esse ponto. Aí vem o poder do que vem depois da vírgula, né, Aaron? Que a gente sempre fala, não usar o mas, usar o e, né? Porque o mas,
primeiro falando assim do estilo de feedback, eu acredito que tem hora pra gente elogiar, né? E tem hora pra gente corrigir. Eu, particularmente, sou hater do feedback sanduíche, justamente porque você fecha, né, depois, o feedback sanduíche. Começa elogiando, faz a crítica, fecha com um elogio. Feedback anos 80 e 90. Isso. Se ler um livro de liderança anos 80 e 90, você vai achar feedback ou alguns PNP, positivo, negativo, positivo. Isso. Eu acho legal, porque eu trabalhei em empresas que não tinha feedback algum, então... Naquele caso ia funcionar. Para quem não está comendo nada, o sanduíche é ótimo. Antigos chefes, tá tudo bem, passou. Ele tem... Ih, mas isso é até papo para um outro podcast para falar de feedback. Mas tem a questão de que a gente também tem que desenvolver essa maturidade, tanto com os nossos filhos, com os nossos alunos e com os nossos liderados, de quando a gente vai ter uma conversa difícil, só que não deixar de ter essas conversas sobre as coisas boas. Eu acredito que todos nós merecemos clareza do que a gente é bom em fazer e o que seja a empresa, os nossos pais, os nossos professores reconhecem que nós somos bons. E quando chega a questão de banca, por um exemplo, que a gente vai falar, ou feedback, né? Olha, parabéns, você fez isso, mas... O Heron dava muitos treinamentos também lá na empresa e falava isso, gente, usou o mas, você desqualificou tudo que veio antes. Então, assim, eu tomo muito cuidado hoje para usar o e. Então, legal isso aqui, e notei que temos um ponto de melhoria aqui, não é mesmo? Agora tu contou do e, o pessoal vai ficar cismado com o e também, vai ficar só esperando o e. Né? Mas ele só é melhor mesmo, né? Tipo... mas é que assim, é que você não elimina o que veio antes. É igual aquela famosa frase, não sou preconceituoso, mas você é! Você é, não sei qual assunto, não vou nem falar aquela outra palavra, só no YouTube ele acaba com o alcance do conteúdo, que é o clássico. Mas é um bom exercício. Se você não conseguir substituir o mas pelo e, quer dizer que a sua primeira frase não está correta, não é verdadeira. Então, assim, igual não perca tempo, né, falando, então, né? Vai logo. É uma contradição. A PNL, a Programação Neurolinguística, fala muito isso, né? Se você falou alguma coisa, depois usou o mas, você está se contradizendo. Então, não é que a pessoa esquece o que você falou antes do mas. É porque o foco do que está na mente dela vai para o que vem depois do mas. Então, algumas pessoas não vão relevar, outras vão um pouco mais nesse sentido. E aí vocês tinham falado também do não. O não tem o poder de colocar uma mensagem na mente da outra pessoa. Por exemplo, a gente vai começar a falar com alguém e falar, não me leve a mal. Mas, os dois. Não me leve a mal, mas já levei. Já fiquei em estado de alerta e já não estou confiando no que você vai falar. Sim, verdade. Habilidades de comunicação. Né? Muito bom. É legal usar esse tipo de comunicação. Eu não sou lá um bom líder, que eu tenho uns momentos de infantilidade, assim, que às vezes eu tô lá com o pessoal, né, mais novo, assim, aí tipo, eu chego assim, fulana, isso aqui que você fez? Aí ela já passa assim, tá excelente. Tipo, eu faço, só pra dar aquele trauminha, assim, sabe? Cara, excelente, eu continuo assim. Aí continuo andando e segue a vida, assim, é legal. É legal ver como a gente é traumatizado com entonação também. Eu acho muito. A gente já espera, né? Se fala meu nome inteiro, dependendo de quem fala, Bárbara. Dependendo de quem me chama de Bárbara, eu já entro em modo alerta. Porque historicamente, quando minha mãe me chamava de Bárbara, porque lá em casa eu sou Mana, por exemplo. Mana me chamou de Bárbara, eu já estou de alerta. Tu já sabe o feedback tá vindo, né? Tem um ponto fraco por aí. Tem um ponto fraco por aí. Tem como um ponto forte virar um ponto fraco se for mal gerido? Ou se for, sei lá, exaltado demais? Começo eu agora? Por favor, o que vier à mente primeiro aí? Eu acho que sim, acho que principalmente nessa tua segunda parte, assim, se for exaltado demais, né? Eu acho muito importante a gente saber das nossas fortalezas e explorá-las, capitalizá-las, né? Conhecer o nosso capital e capitalizar ele, né? Mas dentro de um limite que não pareça forçado, né? Então, se eu me apoio demais nesse meu capital e forço situações que o contexto não pediria bem aquela fortaleza, aí aquilo pode acabar, se tornando ruim, assim. Né? A gente pode usar o exemplo do vendedor, né? Então tem um
tem uma estratégia de venda que é o rapport, né? Que é criar conexão, né? Então, por exemplo, a gente pode usar, falar de faculdade, ou falar do futebol, ou falar de alguma amenidade para tentar criar alguma conexão, alguma coisa que a gente tem em comum. Mas se esse rapport soar forçado, acaba sendo pela culatra, sabe? Bem no fim era melhor a gente já ter começado direto no assunto do que ficar parecendo que eu estou forçando uma amizadezinha para tentar tirar um pedido. Exato. E para complementar, um outro contexto também como complemento seria, por exemplo, depende da estrutura, o tamanho da empresa, depende da estrutura que ela tem. Eu gosto muito de falar em pessoas que trabalham em pricing e inside sales, empresa que junta os dois. Uma pessoa faz pricing e inside sales, especificamente sobre agente de carga aqui, né? A pessoa tem que ser um pouco Mulher Maravilha e Super-Homem, porque tu tem que comprar bem, tu tem que vender bem, tu tem que ser rápido, só que tens que ser analítico. Então, tu tens que trabalhar as duas habilidades. Eu vou ver como é o pricing, é o próprio pricing. Não tem nem com quem reclamar, né, cara? Eu mesmo. E aí, voltando ao tema da pergunta, imagina se a pessoa ela tem uma habilidade analítica muito forte e ela não tem uma habilidade relacional muito forte com o cliente. Ela precisa comprar e precisa também se relacionar com o cliente. Pode ser que a habilidade analítica dela vai diminuir para ela poder deixar essa habilidade de se relacionar com o cliente menos fraca. Então, a forte fica mais fraca em detrimento da outra. E a outra nunca vai se tornar o ponto forte dela. Acho que essa é a questão. O seu ponto fraco, ele não... O que é o conceito do ponto forte, né? Até pra gente ilustrar para todo mundo. Os pontos fortes são aquelas coisas que a gente já tem habilidade para fazer. Então, se a gente for pensar lá na nossa infância, na nossa adolescência, quais eram aquelas habilidades que a gente já desenvolvia mais fácil? Então, assim, eu não precisei fazer um curso para desenvolver isso, ou para que isso chamasse a atenção das pessoas ou dos meus pais. Eu não precisei que alguém me desse um feedback dizendo que eu precisava ir atrás daquilo. Então, os pontos fortes, eles têm como origem habilidades naturais que a gente já traz. E aí, claro, o que é a nossa responsabilidade? Potencializá-los. Então, por exemplo, eu não sei ensinar alguém a falar em público porque eu nunca tive problema em falar em público. Para ilustrar, tá? Então, eu não sei qual que é esse processo. Se alguém me perguntar, como é que você faz para falar em público? Se diz uma amiga me mandou mensagem, eu falei, não sei. Eu só falo. E aí? Então, claro que, o que eu posso fazer hoje? Aperfeiçoar isso, oratória, tudo, para que... Só que vai ser muito fácil para mim. Porque já é uma coisa, já é uma habilidade minha. Agora, quando eu pego um ponto fraco, é algo que eu vou ter que sentar, eu vou ter que estudar, eu vou ter que colocar um nível de energia muito grande ali dentro, né? Então, é muito mais custoso. Pode até ser que eu me torne bom em fazer aquilo. Mas o nível de energia que eu tive que colocar e o tempo que eu levei para chegar lá, imagina se eu tivesse colocado para investir em aprimorar os meus pontos fortes. Essa aqui é a proposta. Então, quando a gente fala de dentro das empresas, eu vejo que é um desafio, principalmente quando a gente está em lugares que a gente faz tudo, né? Faz um pouco de tudo. Quando a gente está, até às vezes, num time um pouco menor, onde todo mundo tem que fazer um pouco de tudo, né? E aí é um pouco injusto a gente pedir do colaborador que ele se saia bem em todos os perfis. Pois é, isso é loucura. Não é? A gente tem que, pelo menos, reconhecer, assim, ele tem isso aqui, não é tão bom. Ele precisa fazer o suficiente para que não prejudique o trabalho. Então, um cara que por exemplo, organização. Organização é uma habilidade das pessoas. Tem gente que é muito desorganizada, né? Tem que falar está, né, Leiron? Não é desorganizado. A pessoa está desorganizada. Aí tem gente que está... Porque você mexe com o senso de identidade da pessoa. Se eu falo pra você, Jonas, você é desorganizado, é como se você não pudesse mudar isso. O é o estado de ser. Você vai falar assim, eu sou desorganizado. E aí você vai ver que tem muita gente que usa isso como desculpa. Fala assim, mas é que eu sou desorganizado, é por isso que é assim mesmo. Quando eu mudo para o eu estou desorganizado, é um estado, momento presente. Pode ser que amanhã eu já não esteja. Entendi. Mas tem um pior, né? Que é o quê? Eu sou virginiana. Nossa. Eu sou virginiana. Nossa, cara, aí me irrita. Não! Eu tô falando de horóscopo, eu tô falando de astrologia. Aí me tira do sério. Sim, É que eu sou de touro. Mas eu usei o touro de manhã, hoje de manhã de exemplo. Ai, cara.
que eu tava numa sessão e eu falei pra guria, eu falei assim, olha só, todas essas ferramentas que a gente faz, pontos fortes, vai fazer um disque, 4 temperamentos, tudo, horóscopo, tudo isso vai te trazer características suas. Só que o que é o problema é que as pessoas usam isso como muleta. Então, Pra não mudar, né? eu como muito porque eu sou touro. Não, você tem que comer menos justamente porque você é touro, entendeu? Então, eu sou... Porque igual, toda característica nossa, ela tem luz e sombra. Então, quando a gente for falar de organização, por exemplo, eu me considero organizada em determinados âmbitos da minha vida. Só que eu não sou, tipo... metódica, eu não sou muito noiada com isso. A pessoa que ela tem um nível de organização sombra, é o quê? Ela é inflexível, ela não consegue lidar com uma mudança de agenda, ela não consegue lidar com as coisas fora do lugar. Ela não vai aceitar uma fatura comercial sem o país de procedência. Não vai aceitar. Não vai. Não tem como. Não tem. Então, todas as nossas características, elas vão flutuar entre luz e sombra também. Que aí eu acredito que é a parte onde um ponto forte pode se tornar um perigo. Se a gente usar ele da maneira errada. Então, eu sou super organizado. Por isso que eu não tolero que ninguém faça bagunça. Pode se tornar uma sombra. Às vezes a pessoa baixa a guarda também, né? O Júlio estava falando, né? Às vezes a pessoa fica tão confiante, às vezes num ponto forte, que ela às vezes abaixa a guarda e comete erros, né? Se passa, acho que tem também esse perigo. E a Bárbara falou uma coisa que eu acredito muito, que eu acho que é um dos cuidados que a gente tem que ter quando a gente aplica qualquer tipo de teste, como ela comentou, assim, de diversos testes, né? O teste não rotula a pessoa. Tipo, ela é desatenta. Né? Então, pode dizer que naquele momento ela parece estar desatenta. Né? Até porque os testes mudam. Se a gente for fazendo o teste... Por exemplo, eu fui numa palestra bem legal numa psicóloga um tempo atrás, de RH, e ela comentando que ela fez uma transição de carreira de departamento pessoal para a área de desenvolvimento humano. E ela, para conduzir a transição de carreira dela, ela fez um DISC, identificou os pontos que ela tinha que evoluir a partir daquele DISC para poder ter habilidades mais relacionadas ao desenvolvimento humano. E foi atrás de se desenvolver. E há uns 4 ou 5 anos depois, ela falou, eu fiz o DISC de novo e meu DISC deu completamente diferente. Então é a mesma pessoa fazendo um teste com diferentes resultados em épocas diferentes, né? Então daí também a importância do contexto, né? Que a Bárbara comentou antes. O contexto impacta demais em como eu estou. Não exatamente como eu sou, mas como eu estou. E aí, quando a gente fala de empresa, mas e o que a empresa pode fazer? Criar contextos adequados para cada realidade e para cada estágio de momento de pessoa. Né? Exatamente. E essa questão quando acontece, por exemplo, uma mudança radical na vida de uma pessoa, ela muda de cultura, muda de estado, muda de cidade, nasce um filho, por exemplo, a vida da pessoa muda. Então, naturalmente, alguma mexida nos pontos fortes, ela vai ter que se adaptar de alguma forma. Então, não dá para rotular e colocar as pessoas em uma caixinha através de 1 ou 2 testes. A questão que eu vejo é assim, a gente pode desenvolver outros pontos. Eu tive o meu disco, por exemplo, uma época ele mudou, porque eu sou comunicadora executora. Não, comunicadora executora. E nos meus 2 últimos anos ali na empresa, eu fui pro contrário. Eu fui executor comunicador. Só que, e eu sei, eu vivi esse processo, porque tinham habilidades que eu precisei desenvolver que elas não eram tão naturais para mim. Então, assim, só que eu vejo que o nível de esforço que eu coloquei para desenvolver aquilo, para mim, foi, assim, monumental, sabe? E aí, o que você vê, como é que a gente consegue pegar a pessoa mais na sua origem? Que é quando você tira ela desses contextos, onde ela precisa desenvolver mais uma coisa, né? E vê para onde que ela volta naturalmente. Então, eu precisei desenvolver uma habilidade X por conta desse contexto. Mas me tira desse contexto. Para onde que eu naturalmente retorno? A zona de conforto seria? Tipo... Não. Que daí são os seus pontos fortes de naturais, entende? Porque eu posso... O livro chama de talentos, né? Talentos inatos ali. Isso. Porque eu posso ter que... vou dar um exemplo, cara, eu não vai saber.
Lá na empresa, eu tinha a parte de operações comercial, a Rô tinha a parte financeira e administrativa. Eu não sou uma pessoa de exatas. E eu trabalhava com uma pessoa, né, que era totalmente o oposto meu, só que era o oposto complementar. Isso, e aí vem a questão de sociedades também, né? Uhum. Que é muito bom. Só que, para eu estar naquela posição, eu tinha que desenvolver pelo menos um mínimo olhar para cima daquilo. Só que para mim foi muito sofrido, porque não era uma coisa natural minha. Então eu olhava pra Rô e falava, mas que cacete. Assim, pra ela é tão fácil, sabe? É o mínimo técnico que tu precisava, né? Era um pouquinho uma lenha ainda, né? Por conta das responsabilidades ali. Então, assim, eu tinha que... Se ela lesse um contrato de algum assunto específico e ela levasse, sei lá, 1 hora pra entender, eu provavelmente ia precisar de umas 4 horas pra entender, entende? Então, não é que eu não poderia desenvolver aquilo. Desenvolvi. Só que o meu processo foi muito mais custoso. Então, a partir do momento que eu saio desse ambiente onde essa habilidade é exigida de mim, provavelmente eu já não vou estar colocando tanta força naquilo. Eu digo realmente, hoje eu não boto tanta força nisso. Porque você volta para onde estão os seus talentos naturais, né? É muito comum vocês detectarem que, às vezes, um profissional, não sei se é recém-contratado, mas alguém que talvez não esteja há anos numa empresa, que ela começa a demonstrar que ela tem um outro ponto forte que talvez não esteja brilhando tanto no cargo atual dela. Porque, assim, na entrevista de emprego não é perfeita, né? A empresa é perfeita, a empresa também é perfeita. É uma coisa incrível, né? A pessoa também que tá... São 2 lados se vendendo, tentando chegar a um denominador comum, né? Sim. Então, é comum vocês notarem, às vezes, que aquela pessoa, sei lá, foi trabalhar na parte do despacho aduaneiro no operacional ali. E aí você vê que ela tem potencial para, digamos, ser, sei lá, contabilidade ou comercial. Acontece assim vocês detectarem que a pessoa talvez ela nem sabe o que ela quer ainda, ou o que ela é boa. Acontece principalmente em profissionais mais novos. Você falou até de profissionais às vezes mais experientes também, se não me engano. Né? Não, é tipo assim, o tempo de casa, às vezes a pessoa foi contratada para um cargo, mas aí passa uns meses e tu começa a notar que ela talvez fosse render melhor em outro. Quem estuda pessoas consegue identificar. Com certeza. É possível. Até porque as habilidades, como a Bárbara falou, onde é que a pessoa... como a pessoa pensa, o que ela usa para tomar decisão? São as habilidades inatas dela. Então a pessoa leva mais tempo para tomar uma decisão, ela precisa... Ou como ela apresenta um relatório, tudo detalhado para chegar no resultado. Opa, tem um olhar analítico forte aí. Ou a pessoa começa pelos números, é direto ao ponto e me pergunta, o que tu quer saber? Bom, tem um indicador de execução forte. Então, aí realmente entender os testes que existem no mercado, entender ponto forte, se estudar também, fazer o seu processo de autoconhecimento, que é sempre importante para poder conhecer o outro. Então, sim, nem tudo é visível, só que algumas indicações a gente pega. E tu, Júlio? Eu também acredito que as pessoas vão se revelando, principalmente por conta do contexto, das interações que vão tendo e dos estímulos que vão sofrendo, e podem ir se revelando características diferentes, né? Mas eu queria fazer um comentário só do teu preâmbulo ali, da questão da entrevista, por exemplo, de emprego, né? A gente toma um cuidado danado lá na ES para que não aconteça isso que tu comentou, assim, da gente vender uma realidade que não existe e comprar só o que a pessoa falou, né? Então, muito do que a gente capta não é dito, é percebido e sentido, né? E a gente faz questão de dar a realidade, assim, sabe? Porque o custo do processo de recrutamento e seleção é alto e a entrada da pessoa também é custosa e toma tempo, né? Então, a gente precisa evitar ao máximo de colocar alguém para dentro que daqui a uns 6 meses as expectativas se frustrem, porque a gente pintou a pílula de um jeito que não era verdade, a pessoa entra, puxa, mas não era assim bem que foi me falado. E vice-versa, também que a gente não entenda que a gente só compre o que a pessoa disse ou escreveu no currículo e depois acaba descobrindo que a pessoa não é bem aquela mesma, né? Então, por isso que existem algumas estratégias assim para a gente perceber características para além daquilo que a pessoa diz, né? Mas eu compreendo e aceito o talento, aquilo que é inato,
mas eu acredito muito na força do contexto, na influência do contexto e também no poder do esforço, sabe? Como é que seria a influência do contexto? Cara, se uma pessoa é colocada num ambiente em que o gestor não dá espaço para ideias, a pessoa fala alguma coisa e o gestor já diz, cara, é bobagem isso aí, não faz o menor sentido. Fazer podada, né? É podada, então às vezes a pessoa ela pode ser super criativa, participativa, mas por conta do contexto ela vai se fechar e aí vai ser rotulada, não, fulano não é proativo. Possivelmente pode ser que seja, não está proativo naquele momento por conta do contexto. Ela desistiu, né, de tanto ser Claro, cara, né? E o esforço, né? A Bárbara comentou do esforço, assim, né? E que faz parte do livro, né? Tipo, aqueles pontos fortes, eu teria que fazer menos esforço para ser bom naquilo. E aí é legal, né? Mas eu acho que, eu acredito muito que uma das coisas importantes também quando a gente lida com avaliações, principalmente avaliações de pessoas, né, é de a gente saber que a pessoa tem a possibilidade de mudar se quiser, a partir de muito esforço. Ah, mas aí é muito esforço. Mas se ela quer, e o esforço vale a pena, né? Então, por exemplo, no começo do podcast, o Jonas me elogiou como professor, que eu devo ser comunicativo, né? Eu odiava falar em público, né? No meu TCC da faculdade, a minha orientadora, isso que era orientadora, o comentário dela foi assim, pode respirar agora, Júlio, porque tu parecia um robô, né? Então, tudo bem, no TCC a gente fica nervoso, mas eu não gostava de falar em público. Mas eu tinha um sonho, eu fui inspirado por um professor Luizinho, que você está assistindo aí. Luizinho, do câmbio. Cara, quando eu tive aula com ele, eu pensei, nossa, que legal, cara, se eu pudesse ser um professor assim, né? Nossa, aquela leveza dele, né? Demais, uma demais. coisa incrível. Tanto que quando eu terminei a faculdade, daí eu liguei para ele, me deram o telefone dele, liguei e fui na casa dele para perguntei se ele podia me receber, que eu queria pegar umas dicas, ele me convidou para ir tomar um café. E eu fui lá e falei, olha, eu queria muito ser professor e eu queria que me desse umas dicas, que tu para mim é o melhor professor, né? Que legal. E ele me deu umas dicas, tal, segui, né? Vinha seguindo sempre as dicas. E consegui me comunicar bem, né? Então, e valeu a pena. Tipo, foi bastante esforço, foi difícil, mas faz parte de quem eu sou hoje, né? Se eu não fosse professor, a minha vida seria completamente diferente. E tenho certeza que não seria tão legal. Mas aí você vê que interessante, porque assim, ó, o que é o legal dos pontos de desenvolvimento? É que assim, não é que a gente... Uma coisa, pessoal, para deixar bem claro, porque tem gente que vai falar assim, então eu não vou mudar meus pontos fracos, né? Não é isso. Isso é importante a gente falar. Os pontos fracos, eles não podem ser fracos a ponto de atrapalhar os seus objetivos, atrapalhar os seus sonhos, o seu desenvolvimento. Então, a gente fala de colocar força neles para que eles impulsionem os seus objetivos, mas assim, não que eu vou virar o melhor orador do planeta Terra. Não, o meu objetivo é ser professor. Legal. Como é que eu posso melhorar a minha comunicação a ponto de que ela não impeça que isso aconteça? Essa que é a questão. Então, eu desenvolvo, porque... E todos esses pontos, eles... Eu falo, é meio paradoxal, porque assim... Tu tem ponto forte, tu tem ponto fraco, e esse desequilíbrio é o que traz o equilíbrio de você ser quem você é. Porque não dá pra gente ter nota 10 nos 34 que eles trazem, por exemplo. Não tem? É impossível. Então, é esse desequilíbrio que traz esse equilíbrio de você ser quem é. Só que eu tenho que ter essa noção de que, tudo bem, esse ponto aqui, eu posso não ter uma nota 10. Mas eu entendo que para eu atingir esse objetivo, eu preciso que ele pelo menos seja um 7. Ou que ele seja um 6, porque se eu não desenvolvo ele a ponto de neutralizar o risco que ele me traz... Não vai rolar. Não vai rolar, né? Então é interessante porque a gente não pode daí usar o ponto fraco como desculpa de assim... mas é que eu realmente, assim, sabe? Eu não sou bom nisso. Tipo uma pessoa que quer ter uma conversa, mas eu não gosto de imprevistos. Velho.
Ah, cara. Aí você Tu vai se fala, frustrar eu muito. sinto muito. Sinto muito, Não cara. não vai acontecer, né? Não vai. Não E- tem departamento pra tu trabalhar, cara. Essa é a verdade, né? Porque tudo que a gente for fazer, explorar junto com os nossos pontos fortes, ele vai vir carregado de algumas outras micro-habilidades que tu vai ter que ter para impulsionar esse ponto forte. E se você negligencia os seus pontos fracos, pode ser que eles derrubem aquele seu ponto forte, inclusive. Sabe? Então, eu tenho... vamos falar de vendas de novo. Eu sou muito bom em relacionamento, comunicação, gosto de vender, mas eu não gosto de preencher o CRM. Nossa. Vendedor clássico. Né? Eu não sou bom, eu não sou organizado. Viu já uns clientes aí que a né? gente tá implantando CRM, que olha. E assim, e eu vou falar pra vocês, assim, eu, Bárbara, eu acho um saco também, mas sempre preenchi. Por quê? Porque eu sabia que para o sucesso do meu desempenho naquela função, eu precisava fazer aquilo. Eu podia não amar preencher o CRM. E tá tudo bem? Mas eu não posso deixar que essa minha dificuldade interrompa o meu desenvolvimento num ponto forte que eu tenho. Acho que essa é a questão. E aí, trazendo para o universo dos pais, né? Porque a gente cria as crianças de hoje vão ser os profissionais da manhã, certo? Certo. Então, se eu não deixo os meus filhos terem frustrações, amanhã na empresa eles não vão fazer uma coisa que eles não gostam muito de fazer, mesmo que precise fazer. Né? No nosso dia a dia, a gente tem que fazer algumas coisas que a gente não gosta tanto. Pelo menos algumas. Né? Tipo esse exemplo. Né? Mas, dependendo de como a gente como a pessoa foi criada, ela tem muita dificuldade de fazer o que não gosta. Ou de encarar o tédio, né? Uma atividade entediante. Não suporta fazer, não tolera. Né? Às vezes eu preciso, no começo da minha carreira, passar por atividades entediantes para daqui a pouco ter condições de fazer atividades menos entediantes. Né? No comércio exterior, bem o exemplo. Muito normal. Né? E faz todo sentido. Pode falar, não sei se falar. Com certeza, porque todo trabalho, por melhor que ele seja, tem várias coisas dentro desse trabalho que não são prazerosas. E pode até estar dentro da sua força, né? Uma pessoa analítica, só que não gosta de preencher o CRM. O CRM é uma atividade totalmente analítica. Ela é analítica, mesmo assim não gosta, por exemplo. Porque, enfim, porque não gosta. Se trabalhar fosse legal, não davam dinheiro. Cara, para com isso, velho. Tu vai achar o que tu mais gosta possível, mas não vai ser legal o tempo inteiro, cara. Não adianta. E eu falo muito isso. Para, cara. Eu saí da empresa, né? Eu também tava. Eu presa. Nossa, agora você deve estar fazendo só o que você gosta. Eu falo, gente, eu passo 80% do meu dia fazendo coisas que eu não sou boa em fazer, coisas que eu detesto fazer. Hoje mesmo eu tava lá, eu emitindo nota fiscal. Aí eu falei assim, pra ir nos outros 20%. Eu fazer as coisas que eu adoro fazer, entendeu? Só que aí eu vou embora. Mas tudo vai vir acompanhado dessas outras coisas. Assim, só que aí que tá. Eu não quero ser pró em emitir nota fiscal. Eu quero saber emitir nota fiscal a ponto de eu não me ferrar com o governo. Eu quero focar nos pontos fortes aqui pra eu crescer e aí eu vou contratar um contador Exatamente. e vou largar essa bucha. Mas e essa que é a pegada. Mas preciso entender nota fiscal. Preciso. Então, fiscal, como desgraça. Mas já que o Júlio falou que ele tinha um defeito, uma dificuldade com a comunicação, já que todo mundo aqui já tem algumas estradas, né, alguns verões, quais foram algum defeito de vocês que vocês tiveram que trabalhar e hoje vocês sabem dizer, não, isso ficou para trás ou tá bem cuidado? O que vocês trazem? Para mim vai parecer redundante até do Júlio, só que eu também na escola era engraçado essa questão da comunicação na escola, porque eu adorava apresentar trabalho na frente de todo mundo, só que eu odiava falar de onde eu estava sentado. Então olha que interessante, quando eu estava sentado... Era o contrário, então? Ao contrário, era muito louco isso, porque normalmente eu era quem apresentava o trabalho na escola e estava tudo bem, eu ficava nervoso, normal, porque não tinha prática, só que fazia. E para falar da carteira com o professor, me tremia todo, era um problema. E aí sim, aí eu fiz 3, 4 cursos de oratório intensos até para pegar a prática. E de fato, se a gente quiser... Quem cresce na carreira tem habilidade de comunicação. Pelo menos desenvolveu de alguma forma comparado com o que era no passado.
instintivamente ou não. Uhum. Então, essa habilidade, ela, no meu caso, fez muita diferença, que eu sempre gostei de lidar com pessoas, só que na época eu não gostava de fazer reunião, porque estava sentado. Então, eu tinha problema de me expressar. Então, tinha muito conteúdo nas reuniões, lá na minha época de estágio, por exemplo. Tinha o que contribuir, só que eu tinha receio. E aí, depois, a coisa foi se soltando, e aí a carreira foi melhorando. Que curioso. Você, Bárbara? O meu... você vê, né? O seu tem comunicação, né? O meu já tem relacionamento e as pessoas às vezes vão achar, você se comunica bem, você se relaciona bem, né? E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu, por exemplo, uma fraqueza minha é a minha linha de raciocínio. Então, eu tenho uma tendência, a Rafaela sabe bem, quando saiu no meu teste psicológico lá, eu tenho uma tendência imensa a começar um assunto e terminar lá no andar de cima. E não voltar para ele. Então, esse, por exemplo, é um ponto fraco meu, que ele interrompe num ponto forte meu, que é o meu ponto de relacionamentos. Então, eu me relaciono bem, eu consigo desenvolver, eu tenho até a questão, o ponto 1 ali, que é a individualização, é esse interesse pelas características de cada um. Então, eu sou muito curiosa. Eu quero saber que horas que o Júlio dorme. Tipo, eu tô olhando pra ti, eu tô aqui, que horas que ele dorme? Entende? Então, assim, a minha mente funciona desse jeito. Só que, se deixar, eu começo um assunto e a minha chance de não fechar o assunto é muito grande. Então, isso me prejudica. E aí é um ponto que eu trabalho, só que aí eu desenvolvo ferramentas para trabalhar. Então, eu trabalho muito... quando eu vou dar aula, eu post-it, eu deixo os tópicos separadinhos, porque mesmo que eu abra uma outra caixinha, eu preciso saber para onde eu tenho que voltar, sabe? Então, viajei. Beleza. Ok, vamos voltar aqui, porque a minha tendência de não saber para onde voltar é muito grande. Interessante. Eu gostei dessa conexão com o teu ponto forte, né? Que é o ponto forte atrapalhando um ponto fraco também, né? Porque, igual, falar em público, eu adoro, vai lá, vamos fazer palestra em rua, vamos. Só que eu preciso que seja, na minha mente, precisa estar estruturado, porque senão eu me perco. Tanto que outro ponto fraco, eu preciso não estourar o tempo das coisas. Então, eu dificilmente estou dando uma aula que é 1 hora e eu cravo em 1 hora. É um ponto de melhoria imenso meu, assim, eu preciso terminar na hora que eu me propus a terminar. É meu também. E isso é um problema, eu já percebi, assim, de professor, né? A gente é treinado para falar sobre um assunto ou conversar sobre um assunto durante 3 horas, né? Então, tipo, vou dar uma aula de Incoterms. Começa às 7 e termina às 10h30. Então, eu tenho 3 horas e pouco para ficar falando de Incoterms. Só que isso é uma aula, né? Aí na empresa, não é uma aula, né? Então, por mais que eu vá ensinar alguém, que seja um treinamento, mesmo assim é diferente e muita coisa não é treinamento. Então, eu não posso me comunicar como se eu estivesse dando aula sempre. É o poder de sintetização, né? Tu me desse uma lembrança agora de uma das empresas que eu trabalhei, que aí eu tive um diretor, que aí a gente tava na reunião gigante, e aí toda vez que ele levantava e ele ia no quadro branco, a galera fazia assim, ó. Lá vem a aula. Eu não lembro nem que problema que era, mas teve uma vez que ele falou assim, então, nós temos esse delta pra resolver. Ele falou, caralho, eu tô numa reunião que tem delta. Eu não lembro o que é isso, cara. Ele virava professor mesmo. Ai, cara, a reunião ficava muito mais longa que o necessário, cara. E ele ia pro quadro, cara, e meteu um delta, cara. E tu? Qual que é o teu ponto? Deixa eu ver, eu era muito grosso. Só um. Só um, né? Não, porque não tem um ponto, mas eu era muito grosso. Eu era muito grosso, assim, eu não tinha empatia com como a minha comunicação ia afetar os outros. Empatia é um ponto. Às vezes eu tenho umas recaídas, às vezes, tipo assim, às vezes escapa, né? Às vezes escapa, tipo, eu vou, caramba, desculpa, pera, foi mal, assim. Mas é uma coisa que eu tomei muito na cabeça, eu já fui suspenso em emprego, inclusive, porque eu falei demais e tal, então eu aprendi da pior maneira. E aí, claro, fui fazer terapia, a terapia me ajudou muito a melhorar nisso, sabe? Tipo, outras oportunidades também, que aí foi um processo longo, bem longo até eu melhorar nisso. E eu digo assim, cara, ter trabalho na importação não ajudou. Cara, e ter trabalho no estaleiro também não ajudou. Então, tipo assim, os ambientes... Foi bem complicado. Aí quando eu saí do ambiente estaleiro, assim, eu vi que já ajudou bastante e tal, e aí começou esse processo. Assim.
Eu vi que eu comecei a melhorar a partir dos 26 anos, 27. Por isso que tem muita gente que não gosta de mim até hoje, não assiste o podcast, porque foi muito grosso. Gente, o Jonas mudou. Eu mudei, pessoal. gente. Se tu precisa de desculpas, me chama que eu te dou desculpas, tá tudo certo. Tô bem bom de pedir desculpa, inclusive. É que isso é um processo de amadurecimento também. O amadurecimento, assim, me faltava muita falta de empatia pra, tipo, cara, calma, tu não fala desse jeito que tu vai machucar as pessoas, sabe? Tipo, mesmo eu não querendo. Esse era o meu. Interessante. E aí, eu com comunicação boa, né? Então era muito bom em ofender as pessoas. Né? Aí, a sombra da comunicação. Não, era bem criativo. Vocês já ouviram falar da teoria de culturas de alto contexto e cultura de baixo contexto, na comunicação especificamente? Não. Não vou lembrar o ano que surgiu essa teoria, mas década de 50 ou 60. Eu descobri esse ano também, não conhecia até recentemente. Que países desenvolvidos normalmente têm cultura de baixo contexto. O que isso quer dizer? Era como é o teu eu antigo, como se comunicava, direto ao ponto, fala na lata e tudo mais. Então, os Estados Unidos têm isso, a Europa tem um pouco mais. Então, o feedback ele é mais direto, mais racional. É uma cultura mais racional. Cultura de baixo contexto, países subdesenvolvidos, como o Brasil, toda a América Latina, na verdade, América Central, muitos países da África e da Ásia. Você precisa dar um contexto maior para falar com a pessoa. O contexto emocional, ele está dentro daquela conversa. Tá, baixo contexto é direto ao ponto e alto contexto tem que dar uma... Isso, por isso Vai que o com calma, americano chama o brasileiro de dramático. Sim. Eles têm razão, só que é a nossa cultura. Para nós não somos dramáticos, mas a visão deles, se a gente se colocar no lugar deles, a gente vai entender que sim, para eles, nós somos realmente dramáticos. Por isso que a gente tem tanta dificuldade de dizer não, né? Exato. Às vezes é uma pergunta assim, dá para fazer isso? Vou vir de aviso. E aí, cara, vem toda a justificativa, Tem isso, né? Que é... Para não ofender. o americano fala, não. E tá tudo bem, né? Não dá, né, cara? Depende. É isso mesmo. Se for um brasileiro, não tá... E olha que engraçado, porque vamos para essa pegada. Tem gente aqui no Brasil que fala, não, porque eu sou direto, eu falo na lata mesmo. E talvez essa pessoa fala. Só que quando alguém fala na lata com ela fica ofendida. Fica ofendidinha, Então- é verdade. Então ela usa uma cultura de baixo contexto para se comunicar, mas quando alguém vem falar com ela quer que usa de alto contexto. E tá fácil nessa vida, né? Não é justo? Não é justo. Não é nada justo, né? Eu vi hoje no LinkedIn sobre isso, assim, de cultura. A menina falando que ela trabalha... É um país da Europa, não lembro agora. E o cara... Ela falou assim, eu sempre achava estranho porque ele sempre responde muito na lata. Então, se você pede uma coisa, por exemplo, que ele já enviou, ele responde assim, eu já respondi isso. E aí, ela disserta nessa reflexão dela, falou assim, ele tá certo. Porque, assim, por que ele vai perder tempo indo lá procurar uma coisa que ele já mandou e ainda ser cordial comigo, dizendo, segue novamente aqui, né, para te ajudar. Se eu não fiz o meu trabalho de dar um pesquisar no meu e-mail e buscar uma coisa que o cara já enviou, né? Eu falei, ok, faz um sentido e realmente, do ponto de vista do cara, eu já mandei isso, eu já enviei isso. Então temos uma constatação. Trabalhar com Comex em países de alto contexto é mais fácil. Já te mandei. Mas é que aí que tá. Só que aí eu acho que entra... Baixo contexto. O baixo. Mas aí eu acho que entra o que o Heron falou, porque, por exemplo, pra nós, a gente quer resolver assim, já te mandei. Só que aí, se o cara mandar isso, a nós no Brasil, a gente fica, a gente diz pro mano, tá sendo grosso comigo. Não me deu bom dia no e-mail. Nossa, essa é a clássica. Nossa. Sim, mas ele quer resolver um problema dele, vamos embora. Não é um problema... Eu acho que a gente pessoaliza muito, né? Leva pro pessoal assim, é um problema comigo, não é um problema com você. O camarada chegou no trabalho, só quer fazer o trabalho dele, vamos embora. É uma cultura diferente da nossa. Mas se acontece dentro de uma empresa brasileira, eu já te enviei isso, vai pro RH, né? Daquela conversada, né? Calma lá. Que aí no nosso contexto cultural não se aplica. Que o Brasilzão é grande, então a gente tem uma turma também que é... Em São Paulo que é pode. baixo contexto, assim. São Paulo é mais baixo contexto. Aqui também tem. Aqui tem a turma mais chucra também. Tem Mais interior de Santa Catarina, Paraná, é mais baixo contexto, parece. Mas mesmo aqui ainda eu escuto, assim, bastante empresa falando que quando a diferença de escritórios, por exemplo, de lidar com o escritório de São Paulo e lidar com o escritório daqui, sim, sabe? nossa. Porque São Paulo é muito mais cara crachá e vamos embora. E aqui, bom dia. Tem que ter um ponto forte da adaptabilidade, porque é complicado mesmo, cara.
E como é que a gente faz para manter o desenvolvimento dos pontos fortes ao longo da carreira? Porque eu entendo que um ponto forte, se a gente não utilizar, ele vai enferrujando. É igual um idioma, né? Ou qualquer outra habilidade. Essa foi difícil? Estou sendo educado. tô esperando. Uma reflexão aqui. Não que ela é difícil, eu vejo que tem muitos dependes aí nessa resposta. O básico aí, claro, o autoconhecimento, se você conhece, se você já fez sua análise SWOT pessoal, lá vai estar exposto os seus pontos fortes, com certeza. Tu tens Dá para fazer uma análise SWOT pessoal. É altamente recomendado, principalmente quando a gente vai fazer um PDI, por exemplo. Faz primeiro o SWOT da pessoa são os indicadores que você coloca no plano de ação para... Sim. Nem toda empresa usa dessa forma porque não tem habilidade de desenvolver um PDI, por exemplo. Umas acham que tem, e na verdade... Deixa eu contar uma fofoca. Uma vez uma moça decidiu se separar de um amigo meu porque ela fez uma análise SWOT dele. Quê? Foi mó climão. Uau. Foi. Ela não deu oportunidade dele melhorar. Não, tipo, ela analisou a relação. Não vai dar certo. Não vai- Aí, Bom. fofocas. Ela tomou uma decisão baseada em dados. Eu achei um pouco imparcial, né? Que o cara não teve nem como argumentar direito, né? Mas ela fez uma análise SWOT, cara. É que ela fez o exercício incompleto, então, porque quando a gente termina o SWOT, tem duas perguntas básicas. O que você pode fazer para deixar os seus pontos fortes mais fortes, que é o conteúdo aqui da nossa conversa, e o que você pode fazer para neutralizar as ameaças e reduzir, se possível, as fraquezas. Ela nem quis olhar para isso sobre o jeito. Não tava Mas legal, esse né? exemplo é uma brincadeira que a gente pode trazer para a realidade, assim, né? Então, Mas foi verdade, tá, Júlio? Eu juro pra ti que foi verdade, cara. olha só, ela fazer o SWOT, tudo bem, fazer o SWOT da relação. Curioso, interessante, assim, até para reflexão. Agora, decidir terminar por causa daquilo é a mesma coisa que, daí trazendo agora para o nosso papo do podcast de hoje, né? É a mesma coisa de eu submeter um candidato a um teste, que seja esse que a gente está conversando hoje, ou um DISC, ou um teste de atenção, e reprová-lo por causa do resultado. Não, tá louco? Não, é uma posição analítica, eu preciso de atenção e ele reprovou no teste de atenção. Eu tenho um negócio para contar para vocês, que por muito curioso, falei para ti que tinha um negócio recente que podia contribuir aqui, né? Ah, sim, por favor. Pode ser agora? Claro. Tá. A gente teve uma situação lá na empresa que tivemos uma experiência ruim com uma pessoa numa determinada vaga por falta de atenção. E o gestor ficou meio traumatizado. Traumatizado é muito forte, mas ele ficou, cara, eu preciso de alguém com muito boa atenção nessa vaga. Dá para a gente fazer algum teste nos finalistas para colocar alguém com boa atenção? Falei, dá sim, vamos providenciar. A gente não tem, mas vai providenciar. Aí a nossa psicóloga lá correu atrás dos grupos que ela tem para pegar sugestões de testes indicados, validados e tal. E vieram algumas sugestões e ela escolheu uma. Teste usado por empresas também, com base científica, tudo certinho. Né? E a gente aplicou no finalista que o gestor tinha mais gostado. É um menino ajeitado e tal. E ele foi muito mal. E aí a psicóloga mandou o teste para o gestor e pediu uma reunião com ele para conversar. Tal. Eu falei, cara, não faz ainda reunião. Vamos fazer vamos primeiro tratar esse assunto internamente aqui antes de levar para ele. Eu falei o seguinte, vamos aplicar esse teste em algumas pessoas da empresa. Aí eu pensei em um analista dos melhores, dos mais atenciosos, tipo rápido e erro zero. Aí tem um menino lá que é assim, é sensacional. E ele trabalha no aéreo, então tudo é rápido, erro zero, e ele é um monstro naquilo que ele faz. Aí eu falei com o gestor dele, expliquei a situação, tudo que importa do fulano fazer o teste? Não, cara, até eu quero fazer também, ele falou. Eu falei, então eu vou falar com o fulano para ver se ele faz. Ele topou, fez o teste. Deu horrível. Horrível. Né? Aí eu falei para a nossa psicóloga, agora pode marcar com o gestor, vamos conversar. Né? E eu não falei nada do teste, do que nós fizemos. Começamos o papo. Falei, fulano, e tu viu o teste do menino? Pois é, cara, eu vi, deu ruim, né? Falei, cara, deu muito ruim. Mas eu gostei tanto dele, ele é tão ajeitado, cara, eu acho que estou pensando em contratar e a gente acompanhar ele de perto no começo da experiência dele para ver se é isso mesmo. Falei, cara, legal, acho que é isso aí, né? Então, e aí eu contei para ele, mas deixa eu te contar uma coisa. A gente fez isso, meu Deus, eu não acredito.
Então o teste é ruim. Eu falei, cara, a gente é um teste validado, foi sugestão de um grupo lá de psicólogas e tal. O teste não é para ser ruim, né? Então, acho que é isso também, sabe? É legal, o teste é legal? É. Mas tem que tomar cuidado do que faz com ele, né? Como que a gente usa ele, de que maneira a gente usa na empresa. Porque se a gente rotula, né? Tipo, imagina se eu tivesse aplicado esse teste com esse menino que hoje está lá com a gente, rotulasse ele de desatento e mandasse ele embora. Tinha perdido um talento incrível. Uhum. É tipo teste de raciocínio lógico. Tem uns testes assim que tu... Cara, se for muito número, eu não vou bem. Mas se for teste tipo assim de imagens, eu já fiz esses testes e eu fui muito melhor. Então acho que também tem isso para se avaliar também, né? Tipo, não sei como é que é o teste de atenção, mas... Né, tipo... Eu acho que tem que levar essa questão de contexto também, né? Mas que legal essa solução, ter pego alguém assim muito bom Muito nisso. bom, muito criativo. Cara, isso foi muito Só que legal, assim, ó, cara. E agora tá todo mundo com vontade de fazer esse teste também, né? Pra ver se alguém vai eu bem, tô né? duvidando do teste, na verdade, porque na minha experiência, os testes aplicados, os testes psicológicos, eles dão muito, muito interessante. A gente já teve um exemplo contrário, né, Aaron? Que um cargo específico, o teste de atenção deu péssimo, e a gente optou por continuar investindo naquela pessoa e... Não respeitamos. Vocês lembram daquele... Cara, das épocas que a gente mandava... Não tinha nem rede social, a gente mandava e-mail. E aí tinha um teste assim... preste atenção na bola de basquete. Preste atenção quantas vezes ela é passada de um jogador para outro. Aí depois fala assim... Agora veja o vídeo de novo e veja se tem uma pessoa vestida de macaco passando. E ninguém via, cara. Era muito louco isso, cara. Ele induz, né? Eu não lembro desse teste. É muito bom. Cara, se tu jogar no TikTok, Nossa. no TikTok lá, sei lá, vídeo basquetebol macaco, você vai... Cara, aí a instrução é: fique prestando atenção enquanto às vezes a bola é passada de um jogador para outro. E aí passa no meio, cara. Um cara vestido de macaco, ele faz uma chacoalhada assim, cara. E tu não Tu repara. Aí na hora que ele manda reparar, e tu vai lá e... Você que tá repara. assistindo já era. Agora estragou toda a experiência, mas ache esse vídeo e mostre pra alguém que tu vai ver que realmente funciona. É incrível, cara. Mas faz sentido isso do Júlio, assim, da gente não... E outra, eu gosto muito de um conjunto de coisas que a gente possa avaliar a pessoa, justamente para não entrar num, né? Só nisso aqui. Tem a autoavaliação da pessoa, tem um teste que você pode aplicar, tem referências de outras pessoas que já trabalharam com ela, que para mim, isso assim, ó, quando a gente fala de soft skills, eu penso que o melhor teste é a experiência de outras pessoas também, né? Com quem você já trabalhou. Claro, um teste de atenção é um pouco diferente. Mas, será que essa pessoa, ela tem inteligência emocional? Se você perguntar para um candidato numa entrevista de emprego, ele vai falar, óbvio, inteligentíssimo emocionalmente, o rei da inteligência emocional. Todo mundo é quando não tem conflito, né? Agora, é fácil, né? A gente sempre fala, é fácil você liderar um time que não tem problemas. Você só se prova um bom gestor. Na hora que a casa cai, você, tamo lá ainda. E a indicação, também acho que é muito legal, Mas também a gente tem que colocar uma vírgula na indicação, porque também tem um contexto lá, né? Sim. Então, essa pessoa, assim, ela trabalhou aqui, mas ela era um pouco difícil de relacionamento. Não significa que ela estava ali. Aham. Quem eram os colegas, quem era o gestor, como era a empresa, como era o clima, Sim. como era o fit cultural dela com a empresa. Isso, eu acho que você não pode levar no... É que assim, eu não gosto desses exemplos generalistas. Por exemplo, ela era meio ruim de relacionamento. Tá, cite exemplos. Ela estourava no meio das pessoas. Porque é igual, quando acontece em empresa, vem um sujeito reclamar de uma coisa e fala assim... Olha, Bárbara, eu vim aqui te trazer uma situação, porque assim, ó, tá todo mundo reclamando, mas assim, ninguém tem coragem de falar, então eu vim aqui trazer. Tá, todo mundo quem? Eu não posso falar. Pronto. Você vai ver, é só pessoa. L mais um. Exatamente, sabe? Então, aí de novo entra em contexto. Aí às vezes a empresa vai lá, move um fundo mundo, porque tá todo mundo reclamando de um negócio, né? Não, mas tá todo mundo quem? Então qual que é o contexto? Qual que é o problema exatamente, né? Mas a gente pega nessa... e claro, né? Não é toda empresa também que abre ou que consegue dar um nível de informação mais detalhado, né? Mas dependendo do caso, a gente consegue uma visão diferente. Mas o exemplo que eu ia dar, pegando gancho nisso, eu não sei se eu falando você vai conseguir lembrar de quem que é. Mas teve uma pessoa dentro da empresa
que estava na operação, ele rodava um número baixo de processos, ele não tinha uma boa produtividade. Só que ele tinha um ponto muito forte de relacionamento. Então, ele se relacionava muito bem com os clientes. Só que um outro problema, que aí é um problema da empresa, que o sistema operacional da empresa não era bom. Então, ele não era um sistema que trabalhava pelo operador. O operador ele tinha que colocar muito tempo da vida dele dentro do sistema. Então, essa pessoa, por um exemplo, ele estava ali na operação, ele era muito bom de relacionamento, então, assim, ele se relacionava muito bem com os clientes, só que ele tinha um ponto que não era tão bom assim, que era na parte do sistema. Para ele, não era uma coisa que ele perdia muito tempo para fazer. Beleza. Saiu da empresa, foi trabalhar num outro agente de carga, que possui um sistema Ultra Blaster maravilhoso. E aí, o que aconteceu com essa pessoa? Brilhou e está brilhando até agora. Porque aí chegou lá, ele opera 3 vezes o número de processos que ele operava com a gente. Por quê? Porque agora livrou tempo para ele fazer o que ele é bom. Outro contexto. Ele contexto é bom diferente, de desempenho relacionamento, entendeu? Então, assim, ó, ele foi para dentro de uma empresa onde pode ser que ele faça a mesma função, ele tem o mesmo cargo. Só que a empresa oferece um outro contexto para ele, onde ele pode usar o que ele é bom. Ele é bom de relacionamento. Ele era muito bom para falar com os clientes, ele adorava ele. Só que dentro da nossa empresa, ele passava mais tempo resolvendo picuinha do sistema, entendeu? Do que fazendo aquilo que ele curtia fazer. A partir do momento que ele foi para um contexto onde ele podia passar mais tempo no ponto forte dele, ele deslanchou. Né? Então, de novo, contexto. Seria muito difícil eu falar assim, não é bom, operava pouco número de processo. Com que sistema? Né? E a gente sabe, quando o sistema é bom, ele já reduz muitas chances de erro. Então, às vezes, aquele profissional que não é tão atento, nossa, já ajuda muito isso. Eu já contei essa história, já faz bastante tempo, mas eu trabalhei uma vez com um sistema ruim, que ele não fazia ele não batia as informações para ver se não tinha alguma coisa estranha acontecendo. Aí, tipo, o cliente tinha encomendado um container e eu, por erro de digitação, coloquei 2, tipo, de mercadoria. Ele queria um container cheio daquela mercadoria e eu coloquei 2. E em nenhum momento tinha alguma coisa ali para, tipo assim, cara, lá tinha sido informado 1, e aqui tu tá informando 2. E aí foi 2. Né? E aí, por sorte, que o cliente viu, aí no outro documento que tava 2, e ele assim, tá bom, vou comprar 2. Quando que isso acontece? Eu gostei minha sorte daquele ano, naquele processo. Quando que isso acontece? Nunca mais de novo. Não. Eu falei pro meu chefe, eu vou pedir demissão, porque toda a sorte desse ano já foi gasta aqui, né? Agora alguma outra lambança eu vou fazer, né? E era o sistema, porque, cara, eu não fiquei, é culpa do sistema. Não, mas o sistema podia ter ajudado nisso, né? Sim. Tipo, porque se fosse 4, tivesse colocado 2, beleza, é uma compra parcial. Sim. Pô, dobro? Exato. É perfeito. O sistema realmente faz toda a diferença para ter mais tempo para pensar estrategicamente, fazer relacionamento com o cliente, Sim. tudo isso faz toda a diferença mesmo. E a Bárbara comentou assim de que ele era lento, né? Naquela realidade, naquele contexto, né? Mas ele era muito bom em outra coisa. Né? Isso é um ponto que o livro traz, né? Da gente ter times diversos, né? Então não adianta ter um time cheio de atacante, né? Tem que ter meio de campo, tem que ter zaga, tem que ter o cara do gol. Eles têm talentos diferentes, habilidades diferentes, né? Então às vezes um cara mais lento, mas ele é mais maduro, ou é melhor de relacionamento. Talvez valha a pena estar ali para compor o time. Né? Com certeza. E aí, às vezes, você pode fazer uma redistribuição de atividades, justamente pensando nisso. E aí, por isso que eu falei antes de sociedade. Quando a gente forma uma sociedade, vamos pegar vocês 3. Cara, não dá para vocês 3 terem o mesmo conjunto de habilidades. Não tem. Entende? E dentro de um time é igual. Não dá pra todo mundo ser muito bom de relacionamento, porque alguém tem que estar botando informação dentro do sistema. Então a gente tem que ter esse mix É verdade. de habilidades. A gente se complementa bastante, isso realmente faz diferença. E demorou um pouquinho pra gente identificar o que cada um realmente era muito bom. E hoje a gente redistribuiu melhor, assim. Uma coisa aqui e ali, né? Porque ainda não somos em muitos, mas tem funcionado muito melhor mesmo. Sim. Não elimina o fato de ainda fazer coisa chata, né? Mas... Sempre vai ter. E no time, no dia a dia, como é importante também dar oportunidade às pessoas entenderem, às vezes, o cargo que ela almeja antes dela estar naquele cargo. Normalmente, muitas pessoas do Comex desejam ir para o comercial. Quero vender, quero ganhar, porque é onde mais remunera, naturalmente. Agora,
Não é todo mundo que tem perfil. Se a empresa der a oportunidade de fazer um job rotation, a pessoa ficar um período lá, ela ter um cliente, talvez um cliente C ou D, só para a pessoa se testar naquela posição para saber se ela consegue lidar com os nãos do comercial, por exemplo, como que ela se frustra ou não, antes dela chegar naquele cargo, isso de certa forma protege a empresa e protege a carreira dela também. É porque eu vejo que as pessoas miram nos louros. Então, muito legal. Eu trabalhei com um cara. Essa fechada de olho. Eu trabalhei com um cara. Que ele falava assim, eu achava excelente esse discurso dele, porque ele falava, eu quero ser vendedor, porque aí eu não vou ter horário, eu vou chegar a hora que eu quiser, eu vou fazer isso assim. Viajar, tomar cafezinho. Não vai ter horário mesmo. No Os clientes vão te encher o restaurante. saco 24 horas por dia, tu não vai ter horário. Exatamente. Aí, o que aconteceu? Ele virou vendedor. Olha só. E foi demitido. Porque a expectativa que ele tinha em relação à função era uma. E ele chegou lá e ele realmente achou que aquela era a realidade. E ele tava numa vida... E aí, o que aconteceu? Na hora que começou a cobrança, como questão de meta, e vão andar na rua e tal. Ai, não, mas achei que a vida era outra. Então, tem... Você assistiu o Lobo do Wall Street, eu tenho certeza. Tem um Pô, pessoal... esse filme fez um mal pra humanidade. Não tem que contar, cara. E tem a questão, até às vezes, de um cargo de gestão. Eu quero ser gestor. Eu já tive um também que falou assim que queria ser gestor porque ele queria mandar nas pessoas. Aí eu pensei, coitado. Caramba! Que potencial, hein? Né? Porque eu falo, cara, a gestão você serve o dia inteiro, né? Você dá o dia inteiro servindo as pessoas. Então, às vezes também a pessoa tem uma ideia errada daquilo, tem uma visão só, e não experiencia o que realmente é aquilo na prática. Então, eu acho que faz muito sentido isso, de deixar ela saber, tá, isso aqui é muito legal, o que você tá querendo fazer, mas você sabia que para você fazer isso, você também tem que fazer o CRM, expense report, apresentar nota fiscal, recibo, tudo com número, escanear, sabe? Data até tal data. Ai, nossa, sério? Mas muitas vezes a gente tem que deixar a pessoa fazer. Não basta explicar. Isso. A pessoa tem que viver. Ela Não tem que basta dizer, experienciar. cara, tem certeza? Porque tem isso e isso. Não, mas eu quero. Né? Experiência não se conta, né? Se vive, né? Tem gente que... Daí ela vai falar, sim, eu quero, então vamos. Daí faz o teste, né? Então você vai cuidar desse cliente. Conhecendo os pontos fortes, já dá pra identificar se ela vai ter algum potencial naquilo, né? Provavelmente a pessoa não tinha, né? Tipo, nesse exemplo que você deu, provavelmente se ela soubesse os pontos fortes dela, provavelmente ela O estaria... de virar gestor? Ou do vendedor? O vendedor. Exatamente. É porque... Porque não é só, tem que ter boa comunicação e carisma. Não, cara, tu tem que ter uma resiliência também. Nem sei se tá aí na lista, mas tu tem que ter uma resistência e tal, alguma coisa assim pra tu aguentar a falta de rotina. Porque, cara, o comercial não tem rotina, cara. É verdade. O comercial não tem rotina. Sabe uma outra coisa que eu acredito muito também, que vai estar para além do talento, além do esforço que eu tinha comentado antes, é a vontade. Querer, sabe? Acho que tem muita força. E não é só quem precisa, né? Tipo, essa pessoa passou por muita dificuldade, então precisa e dá muito valor. Às vezes é assim, e às vezes a pessoa não precisa e mesmo assim quer muito. Né? A gente teve um caso lá na empresa incrível, assim, né? O menino super tímido, mas ele queria comercial, né? Mas era bem tímido. Mas era ajeitado, assim, né? Então, tá, só porque é tímido não quer dizer que não possa ser comercial, né? E ele entrou numa posição, assim, de estágio, aprendendo a fazer cotações e tal, e ele estava lá 1 ano, mais ou menos, e o inside sales dele saiu da empresa. E aí a gente abriu a vaga e ele pediu. Eu quero. A gestora dele veio falar comigo, falei, cara, será que ele está pronto? Eu acho que não, mas ele quer muito, né? E aí ela falou assim, estou com vontade de experimentar. Eu falei, então vamos. Ele quer, né? Vamos tentar. Ele deve estar hoje 1 ano, mais ou menos, nessa posição. É um profissional incrível. Legal. E ele é atípico. Né? Ele não é aquele comercial. Não tem pinta de comercial. E aí vende por isso. Interessante. Ele é querido.
é gentil, ele conquista. Que é o ponto forte dele. E aí, bacana. ele não vende. Uhum. Acontece naturalmente. Que aí eu vejo que volta no exemplo do Jonas. Que ele talvez ele não tenha o estereótipo do vendedor. Isso. Mas ele tem pontos fortes dele que fazem com que ele cumpra o mesmo fim na Justo. venda. Só que de uma forma diferente. Eu no meio do Freitas. Assim, Totalmente. Os dois estão de papinho, Eu- hoje, eu- eu- Júlio. Os dois estão de papinho, os dois assim, falando de gente que nós Não, não fazemos que a gente- ideia. Vamos começar nós dois. é que a gente estava na mesma realidade, então a gente consegue pegar uns que eu exemplos. quero Está uns incomodando nomes, vocês, está assim. incomodando. Mas vamos falar do Freitas, abertamente. O Freitas, ele era Talento. financeiro, né? Começou no financeiro. Cara, ele começou no financeiro. Gente, mesma história. Tímido na dele. Microfone, pá. Tá aqui. E aí, financeiro. Ele era assistente financeiro. E ele veio pedir uma vaga no pricing. Quando ele pediu a vaga no pricing, nós todo mundo, tipo assim... Será que vai? Será que não vai? Não é? Gente, o Piá foi, né? Ah, hoje ele é líder. Ele tem um time dele, entendeu? Só que bacana. e assim, mas o cases, né, de que a gente olha e a gente fala assim, putz, só que é muito triste se a gente chancelasse e falasse assim, não, essa pessoa não serve pra isso, né? Tá, ela tem muita vontade, e ele tava muito afim, sabe? E foi, e deslanchou também. Então, eu concordo contigo, a vontade da pessoa fazer acontecer, E o contrário, eu também acho que é verdade. Tem pessoas que têm todas as habilidades na mão, mas falta vontade. Pode ser, quem sabe, sabe? Cara, uma pessoa com falta de vontade é terrível. Então, às vezes pode fazer um teste, descobre lá uma série de talentos e pontos fortes, mas está num momento desmotivado. que aí é quando o seu ponto forte negligenciado, ele não serve pra nada. Se eu tenho ele, mas eu não trabalho com ele. E o líder que tá olhando essa pessoa pensa, cara, tem tudo para crescer. Só depende da pessoa. Não quer. E aí, às vezes, e olha que interessante, porque daí, às vezes, o líder erra pela pessoa, porque o líder quer empurrar de algum jeito e aí vem, qual é a diferença de persistência e teimosia? Como é que a gente consegue entender quando deixa de ser persistência e passa para teimosia, né? Ainda ontem no almoço, estava almoçando com dois amigos, e aí um deles falou assim, cara, eu estou tentando salvar a pessoa, mas ela não entende. Eu falei, Errou! só tem que ver se o conceito de salvação dela é igual ao teu, cara. Que talvez não seja, né? Tem que ver se ela quer ser salva. Isso, Ela não, provavelmente ela não não tá afim, cara. Nossa, Ou a é salvação para ela é outra coisa. Que é quando, na psicologia, a gente fala muito disso, assim, ó, o psicólogo nunca pode querer mais do que o seu paciente. Então, se ele não quer se desenvolver até certo ponto, você, como terapeuta dele, você também não pode querer. Porque tem coisas que devem vir da pessoa. É o papel dela. Então, assim, a diferença da teimosia e da persistência, a partir do ponto que eu tô tentando fazer uma coisa que tem que vir daquela pessoa, cara, não tem como eu fazer isso, né? Não tem como, tem que vir dela, acabou. Aí é teimosia. Por que a gente faz isso? Tipo, tem um momento, acho que todo mundo passa um momento na vida que a gente para e, tipo, tá, por que eu tô ajudando tanto essa pessoa? Salvar, dar uma oportunidade, não sei o quê. Tipo, eu tive um amigo que eu vi ele desperdiçando o potencial dele porque ele queria uma vida mediana. Não vou dizer que ele estava errado, né? Não tem por que eu falar isso. Mas chegou uma hora que aí, tipo, tudo que eu falava pra ele fazia o contrário. Todo mundo já passou por isso. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Mas, cara, por que eu tô perdendo meu tempo com isso? Sabe? sim. E tu segue a vida, né? Mas acho que a gente fica vendo potencial às vezes, em algumas pessoas e elas não estão interessadas nisso. Né? Exato. A gente... Tem uns Até pontos ser fortes, né? feliz, que é uma coisa assim que, né? Poxa, a gente pensa assim, não, todo mundo quer. Isso todo mundo quer ser feliz. Não, cara. Tem gente que não quer ser feliz, A gente cara. quer ser miserável mesmo. E a gente... E tu pensa assim, não, é verdade. E o meu sério. drama, como é que fica? Não, cara, tem filósofo que prega a infelicidade, que acha que, não, ser feliz é chato pra caralho. Perseguir felicidade é muito chato. Uau. Eu acho que felicidade são momentos. Eu não acho que a gente é feliz o tempo inteiro. Eu sou desses, tá? Eu sou bem Keanu Reeves. Já viram o Keanu Reeves? A vida dele, meu Deus. Se você ver a história do Keanu Reeves, é muito triste.
Nossa, desgraça traz desgraça. E ele falou, eu não preciso ser feliz pra viver. Uhum. E entendo o lado dele, assim, sabe? Eu acho que felicidade são momentos. Mas eu acho que a gente já falou disso no episódio sobre ser feliz no comércio exterior. Sim, né? é que Agora por a indicação. que a felicidade, na verdade, ela é o macro e a gente não tem momentos alegres o tempo todo. Então, assim, eu posso ter tido um dia de merda, ou eu posso estar passando por um mês terrível, mas isso não quer dizer que eu não sou feliz. Uhum. Eu sou feliz, mas eu tô passando por um momento meio bosta na minha vida, entendeu? E, tipo, tá tudo bem, vai acontecer. Ou eu sou infeliz de carteirinha. Também. E não me enche a paciência. Que é a turma do ranzinza, né? O zangão. Não quero, né? A psicologia fala uma coisa, a gente só consegue desejar o que a gente não tem. Se a gente é o tempo todo feliz, a gente não quer mais ser feliz. E vai querer se incomodar de algum jeito. Pega aquelas pessoas que se aposentam muito cedo na vida. Tem que achar um problema. Síndico, né? Normalmente vira síndico. Normalmente vira síndico. Eu fiz uma besteira na minha vida. Eu virei síndico com 23 anos. Nunca, meu Deus, cara, que besteira. Meu Deus, pra quê? Ganhador de loteria, ganhador de prêmio, assim. Eu vi li uma reportagem de uma pesquisa que fizeram nos Estados Unidos só com ganhadores de prêmios de loteria, que ficaram milionários, né? De teste de nível de felicidade. Então, o desempenho é um desastre, assim, Uhum. desastre. Tipo, depois de 5 anos, o grau de felicidade da pessoa tá no chinelo, assim. É que a felicidade, e isso é legal também, porque existe essa utopia de que para eu ser feliz, eu não posso ter problemas. E na verdade é o contrário. Não existe felicidade sem uma sequência de desafios. Então, assim, ó, é assim que você constrói felicidade. Então, se você acha, eu vou ficar milionário, vou morar na praia, é só fazer disso, eu falo, a gente não, embora pareça muito bonito, né? A gente glamoriza esse tipo de sonho, isso não traz sentido à vida. E aí a gente pode filosofar aqui demais, mas enfim, a felicidade ela é construída disso, ela é construída de desafios. A gente estava antes falando dos nossos colegas que venderam suas empresas, ficaram milionários, e o que eles estão querendo fazer? Preciso abrir um negócio. Me incomodar, Preciso me incomodar com alguma coisa, sabe? Por quê? Porque eu ficar aqui o dia inteiro sozinho sem fazer nada não me preenche. Já não é mais o ser humano que tem que sobreviver, não, a gente precisa de propósito. Meu primeiro emprego foi com despacho aduaneiro, né? E lá eu fiquei 10 anos. E nesses 10 anos eu peguei 15 dias de férias, né? Meu Deus. Foi isso aí. Que horror! E Nossa. assim, com despacho, né? É por isso que eu tô abalado. Então, Eu sei qual é. Então, quando eu saí, eu já tinha começado a dar aula na faculdade, eu parei com despacho e cansado, óbvio, né? Uhum. Sim. 15 dias de férias, Que bom, na né? lua de mel. E Só aí, pra isso ainda. E aí eu fiquei só dando aula e fui fazer o meu mestrado daí. Uhum. E aí eu pensei, não, cara, agora eu só vou dar aula. E fui fazer o mestrado, então eu ocupava meu dia, dava aula em 3 faculdades diferentes e fazia o mestrado. E aí me perguntava assim, tá, Júlio, mas não é estressante? Falei, cara, estresse de professor é uma turma bagunceira, tu não sabe o que é o despacho, né? Pô, ali é... Só que foram 2 anos de mestrado, que eu fiquei só dando aula. No final do mestrado eu já estava estressado de tão calmo. Porque não tinha problema. Cara, aqueles problemas eram ridículos. Não te estimula. Não, cara, eu precisava de problema. Sim. E tem gente que acharia da aula muito mais estressante que ficar o dia inteiro batendo DI. Porque depende da habilidade daquela pessoa É também. o que eu sinto na Invoice. Tipo, a galera fala assim, nossa, estamos com uma bucha terrível pra resolver. Eu falo, cara, eu já fiz importação de breakbook de madrugada. Eu já errei classificação fiscal, assim, que eu fiquei com o cu na mão que ia dar multa e tal. Cara, e agora você quer me falar que o rebranding não tá legal? Velho, vamos conversar, velho. É Isso que a gente tudo resolve na depende boa. do quanto de casca tu criou, né? Nossa, eu criei uma casca ali, cara, com essas buchas, tipo assim. Ai, porque esse cliente foi grosso comigo. Aí eu vou lá ver a reunião gravada. Ô, gente, vamos melhorar, né? Foi isso. Olha o feedback ao vivo aí. Olha o pessoal do comércio aqui. Deixa eu ver feedback. Sério. Isso é grosseria? Sim. É porque tudo... Claro, tem toda uma casca, tem toda uma história por trás. Eu não que- vou desmerecer quem leva isso a sério. Sim. A gente aprende isso também a olhar o outro lado. Que tudo vai ser relacionado com as suas experiências prévias. Então, eu uso muito exemplo, às vezes, de comida, bebida, o paladar.
conforme você vai evoluindo algumas coisas, né? Então, assim, tem, por exemplo, marcas de cerveja que eu tomava numa época da minha vida que eu não consumo mais e eu me nego, entendeu? Então, assim, pra mim não dá, entende? Então, assim, por quê? Porque pra mim, cara, aquilo ali não funciona mais. Agora, tem pessoas que aquilo ali é o santo real, entendeu? Tipo, é maravilhoso. Sim, tem. Então, tudo é referente às nossas experiências anteriores, né? Então, quando eu costumo dizer que o paladar é um até terrível, porque quanto mais você melhora, difícil é você voltar para um Não quer lugar... regredir socialmente, né? Depois você comeu num restaurante japonês lá no Balneário, você não quer um específico aqui, você não quer mais comer ali onde eu como, sabe? Um desses que fechou, a vigilância fechou, assim? Não, pelo amor de Deus. A vigilância não. sanitária tá ajeitada de parabéns, que tá fechando geral. Pois é, né? Umas coisas feias, né? É, você que não tá jeito, tome cuidado se você vai comer, vai no lugar top mesmo, porque olha, o negócio aqui tá... Credo. Mas tá, muito altitado aqui, vamos encerrar o assunto então. Então, para você que chegou até o final mesmo, a gente mudando bastante de assunto aqui, por favor, deixe seus comentários. A gente está começando uma pequena série, a gente pegou um livro como base para ser o assunto, mas a gente quer no futuro pegar outros livros que realmente assim, abordar eles do início ao fim. Então, se você quiser recomendar livros, não romances, né, gente? Pegar mais uma pegada de negócios, autoconhecimento e tudo mais, nós vamos trazer eles aqui para conversar e fazer uma associação comércio. Então, se quiser, já comenta aí, manda no privado também, o que você quiser recomendar, que a gente pode acabar abordando ele no futuro. Então, é isso. Trabalhos encerrados e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.